Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu comentei na aula, né, nessas últimas aulas, né, essa aula vai ser para o 9º ano, tá? Então, acho que vocês perceberam que semana passada eu fiz um vídeo, né, conversando com vocês sobre os conceitos fundamentais da geografia. O que eu vou comentar hoje? Eu vou fazer uma aulinha de uns 30 minutos no máximo, tá? Comentando tudo aquilo que quem não veio na semana passada, que está vindo nessa semana, poder assistir para ver o que a gente comentou na semana passada, tá bom? É para vocês terem essa dimensão, beleza? Para vocês também não ficarem tão perdidos quando que vocês forem para a sala de aula, tá bom? Então eu vou sempre tentar colocar numa semana antes. Nessa semana não deu, eu vou soltar agora na segunda-feira, tá bom? Então eu vou terminar de fazer o vídeo e já vou mandar para vocês, beleza? Então, primeira coisa, né? Então, a gente conversou na primeira semana sobre os conceitos fundamentais da geografia, né? Na verdade, a primeira semana foi acolhimento, na segunda, os conceitos fundamentais da geografia, na terceira, que foi a semana passada, globalização, tá bom? Essa semana a gente vai falar de multiplicidade cultural, mas só vou lançar esse vídeo para quem não está vindo nessa semana, na semana agora do dia 23 de agosto, né, até sexta-feira, da segunda aqui, hoje é dia 23, tá bom? Eu só vou lançar na semana que vem, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de globalização, fechou? Então, eu vou utilizar um Word aqui, que eu vou anotando algumas coisas, tá? Para vocês ir anotando também, fechou? Mas vai ser rapidinho, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, porque eu vou pedir para vocês... vou pedir para vocês assistirem alguns vídeos, alguns documentários que eu acho que é importante para a gente, para vocês ir aprendendo também, né? Tá bom? Então, primeiramente, o tema vai ser globalização, né? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês, eu vou colocar o que tiver link, tá bom? Vou colocar tudo na descrição do vídeo, fechou? Lembrando, vocês têm que fazer a redação, tá bom? Tem um outro vídeo que eu vou colocar o link aqui também para vocês assistirem, tá bom? Explicando o que tem que fazer, tá bom? Com um link onde que você vai procurar as coisas, onde que tá tudo explicado nos outros vídeos, eu vou colocar tudo na descrição. Então, recapitulando, vocês têm que fazer a redação do tema lá da pandemia e escolher um livro para o projeto de livro para a gente fazer esse terceiro bimestre, fechou? Não esqueçam de fazer isso, vai estar tudo na descrição do vídeo, fica facinho para vocês, é só clicarem lá e fazer, tá? E aqui eu vou colocar alguns documentários, tá? Alguns tem no YouTube, eu vou colocar o link do YouTube, outros tem no Netflix, tá bom? Alguns vai ser filme, mas eu vou colocar, tudo que tiver jeito de eu colocar link do YouTube, eu coloco. Filme é mais complicado, né? Vocês têm noção que muitas vezes a gente não consegue o link do filme, tá? Mas, enfim, então vamos lá. Então, primeiramente, um documentário, tá? Esse documentário é de suma importância, tá bom? Eu vou deixar o link aqui. Eu consegui passar para a turma que veio na semana passada. 50 minutinhos, dá para assistir, fechou? Chama O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Ele é um documentário, tem no YouTube, eu vou deixar aqui, tá bom? O link. Encontro com Milton Santos. Fechou? É de suma importância assistir esse documentário, porque a aula sobre globalização que eu vou passar é a partir desse autor, tá bom? Ele tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, tá? Eu tenho um livro, ele aqui, que não tá ali em cima, eu não vou pegar agora. Mas é um livro muito interessante, tá? Muito interessante. É um pouco complicado o livro, tá? Mas é um livro que nos mostra esse aspecto da globalização muito além do que os olhos conseguem ver, beleza? Segundo ponto, né? Outro documentário que eu queria que vocês assistissem é um documentário que tem na Netflix, tá? Que chama O Dilema das Redes, beleza? É da Netflix.
Eu não consigo pôr o link, né? Isso é um pouco complicado. Mas quem tiver Netflix, pesquisem que é bem interessante. Agora, eu vou colocar 2 filmes, tá, gente? Que vai ajudar vocês, que vai ajudar vocês a entender um pouco de como que as coisas acontecem na atualidade. Fechou? Então, os filmes é O Diamante de Sangue, que é com Leonardo DiCaprio, tá? Um filme muito interessante. E o outro é O Senhor das Armas, com Nicolas Cage, tá? Que é o mesmo ator do Motoqueiro Fantasma. O Senhor das Armas. É muito interessante, vocês vão entender essa questão de globalização, principalmente da globalização como perversidade, tá? É muito interessante, eu vou avançando, vocês vão entender, beleza? E tem uma música que é muito legal, eu particularmente gosto muito dessa banda, minha banda predileta, que chama a Canção ao Senhor da Guerra, tá? Da Legião Urbana, beleza? Então, quem puder ouvir essa música, eu vou deixar o link também, tá? No vídeo, show? Ouçam lá, prestem atenção, mas assistam primeiro a aula, assistam o documentário, vocês vão ver que tem muito a ver, tá? Então, beleza. Terminado isso, vamos para o tema da aula de hoje, né? O tema é globalização, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, que a gente tem que ter ideia sobre a globalização. A globalização é um processo, tá, gente? Então, quando eu estou falando processo, essa palavra processo, lembre-se que é algo que não caiu do céu, foi ocorrendo aos poucos, devagar, na história, tá bom? Então, alguns autores vão falar que a globalização se iniciou com as grandes navegações, tá bom? As grandes navegações, aquela que vocês estudam mesmo, lá em história, que Cristóvão Colombo chega nas Américas, né, o périplo africano, que é a saída de Portugal aos mares, depois a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Tudo isso foi chamado de, vamos dizer assim, a primeira globalização. Porque a ideia da globalização, uma das ideias centrais da globalização, é essa ideia de integração, tá bom? Integrar o mundo, né, num grande mercado global. É essa a grande ideia, essa que é o cerne, tá bom? Então, eles vão falar que a primeira globalização é das grandes navegações, tá bom? Então, e de fato eles não estão errados, né? Porque ali começa uma primeira integração do mercado mundial. Ainda é pequena? Sim. Ainda é lenta? Sim, tá bom? Demoravam 4 meses, 3 meses para vir de Portugal ao Brasil. Hoje em dia, em 12 horas, 10 horas de avião, a gente faz isso, tá bom? Então a primeira seria as grandes navegações. Então, seria lá entre 1400, 1500, tá bom? Aí nessa época, que iniciou, tá? Já outros autores, né, o próprio Milton Santos vai reforçar, ele fala das grandes navegações, mas ele vai reforçar que a globalização tem o marco dela mesmo, tá na década de 70, de 1960, na verdade, 70, né? De 60 e 70. Por quê? Porque foi quando era o período da Guerra Fria, tá, gente? Então, isso é importante de vocês lembrarem, né? Então, aqui a gente tinha 2 grandes potências, tá bom? A gente tinha a União Soviética, de um lado, socialista, e do outro lado a gente tinha os capitalistas, que eram os Estados Unidos, beleza? Então, esse era o contexto de Guerra Fria. Nesse contexto de Guerra Fria, o que a gente tem também, né? A gente tem a corrida espacial e a corrida armamentista, tá? Armamentista, beleza? Por que foi importante essas 2 corridas, né? A corrida espacial gerou muita tecnologia, né? E uma das tecnologias que a gente mais usa hoje, que é, por exemplo,
o telefone via satélite. Foi a primeira vez que o ser humano coloca um satélite de comunicação em órbita, né? E isso foi se desenvolvendo, tá bom? A corrida armamentista também é a mesma coisa, uma coisa está atrelada à outra. Colocar um satélite orbitando o planeta Terra, não é porque eles queriam que nós conseguíssemos nos comunicar com um familiar que estava do outro lado do mundo. Isso foi uma consequência, que depois ele acabou ganhando muito dinheiro com isso, né? Mas, num primeiro momento, ter um satélite orbitando o planeta Terra era para você vigiar o inimigo. Os Estados Unidos vigiar a União Soviética, né? E a União Soviética vigiar os Estados Unidos, tá bom? Para eles verem onde que estavam as bases militares, né? Para que se fosse mandar algum míssil, algum tipo de bomba, o traçado seria muito mais fácil. Isso seria feito porque a gente chama agora de GPS, tá bom? Então, foi tudo nesse contexto, tá bom? Então, teve uma revolução tecnológica muito grande e revolucionou principalmente os meios de comunicação, ou seja, a partir daquilo que foi criado na década de 60 e 70, os satélites, a internet, o embrião da internet está ali, a gente começa a ter uma integração e uma interação do mundo muito maior. E é claro, os meios de transporte. O carro ficou mais rápido, os trens, né, o avião, né? Então a gente começou a ter barcos, né, cada vez mais rápidos, mais eficientes. Então a gente teve essas duas revoluções, né, a da comunicação e dos transportes. Então eu vou anotar aqui também. Então assim, para vocês entenderem a globalização, primeira coisa que vocês têm que ir pelo cerne, que o Milton Santos fala lá no documentário. Ele vai falar assim: a coluna vertebral da globalização é o consumo, né? Então a gente tem o consumo como a coluna vertebral da globalização, tá bom? E por que é importante isso? Porque se não fosse a ideia de vender produtos, comprar produtos, aumentar o mercado consumidor, aumentar o número de pessoas comprando o seu produto, a galera não tinha nem saído aos mares, né? As grandes navegações, o intuito era conseguir mais matéria-prima, comprar mais matéria-prima e vender mais produto manufaturado, tá bom? Não tinha indústria na época, tá, gente? Mas já tinha ali, né? Você pegava a madeira e transformava num banco, numa mesa, né? Num móvel qualquer. Então tinha essa transformação da natureza, né? Era diferente de hoje, claro, mas tudo era em busca de maiores mercados, né? Tudo para se ter lucro. Então, o Milton Santos ele é muito enfático nesse sentido quando ele vai falar: consumo é a coluna vertebral da globalização. E por que ela é a coluna vertebral da globalização? E ela se apoia em mais dois pés aí que eu já comentei, né? Que são os meios de comunicação e os meios de transporte, né? É só pensar hoje em dia. A gente vive a globalização, tá bom? A gente está agora, nesse exato momento, vivendo a globalização, né? Eu, você, todo mundo agora que está conseguindo assistir esse vídeo pelo celular ou pelo computador, está inserido na globalização, tá bom? De um modo ou de outro. Mais inserido ou menos inserido, mas todos nós estamos, tá? Então, essa globalização foi capaz de fazer o quê? De nós agora pegar um celular, tá bom? E pedir um produto da China, por exemplo, do Japão, ou de qualquer outro país do mundo, tá bom? E o produto vem. Então, um meio de comunicação, que é um celular, que agora você manda uma informação, né? Um pedido, você se comunica com uma pessoa no outro lado do mundo e ela te manda uma mercadoria. E você manda o dinheiro, né? Seja no cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Então, toda essa globalização foi feita para quê? Para cada vez mais ampliar o mercado consumidor e se aumentar o lucro, tá bom? Essa que é a ideia principal, tá bom? É claro que tem o lado positivo disso, e eu vou mostrar para vocês, mas também tem um outro lado que é muito negativo, beleza? Então, vamos lá. Então, a globalização, a partir do Milton Santos, ele vai falar assim, ele vai falar assim, existem
três mundos em um só, tá bom? E ele ia falar, né? Esses três mundos em um só, ou seja, seriam três globalizações em um só, em um mesmo momento. Tá tudo misturado, tá, gente? Então ele vai falar que tem a globalização enquanto fábula, eu vou explicar cada um, tá? Enquanto fábula, enquanto perversidade e uma outra globalização, ou também conhecida como possibilidade, beleza? Então vamos lá começar pela globalização enquanto fábula, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Fábula. Show? Então o que ele vai falar? Que a globalização enquanto fábula é um mundo que nos fazem crer, tá? Por que ele vai falar isso? Ele vai falar isso porque, assim, é esse mundo da velocidade, da internet, da instantaneidade, que eles vêm para você e falam assim, ó, que legal, ó esse celular, você pode fazer um monte de coisas com esse celular, você pode se comunicar com quem que você quiser, você pode pegar um avião agora e ir para qualquer país do mundo, né? Porque agora a gente tem tecnologia para isso, não é? E não está errado, né? Mas, ao mesmo tempo, né, esse mundo que nos fazem crer esconde o outro lado, né, o outro lado da moeda, o outro lado da globalização, que é a globalização enquanto perversidade, tá? A própria palavra já dá para a gente entender, né? Perverso, aquilo que é perverso, né? Ó, aquela pessoa é perversa. Você sabe que ela faz alguma coisa com uma outra intenção. Então, esse mundo enquanto perversidade, a gente vai chamar que é o mundo como ele realmente é, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples que eu fiz para todos os alunos que estavam lá em todos os nonos anos. O que explica, né, o Brasil ser um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente ainda ter fome no Brasil? Né? É essa a ideia, né? A fábula, né, essa globalização como fábula, que é vinculado pela televisão, pela internet, né, pelo rádio, né, que nos fazem crer que o mundo é essa maravilha, porque agora a gente tem isso, porque a gente tem tecnologia, mas a perversidade nos mostra outro lado. Ele vai falar assim, peraí, como que a gente tem um país tão rico quanto o Brasil, que exporta carne para o mundo todo, soja para o mundo todo, um monte de tipo de, né, de outros alimentos, e a gente está com 20 milhões de pessoas passando fome. É nesse sentido que a gente tem que começar a se questionar, né? Por quê? Porque eles não querem que a gente veja esse mundo, tá? E eu estou partindo do Milton Santos, dessa definição que ele faz, esses três mundos de um só, porque por muitas vezes a gente só fica naquela questão da globalização, que legal, o mercado, porque um avião é feito com peças do mundo todo, sim, isso é verdade, mas não deixa de ser algo que a gente só olha o lado positivo, é isso que é o mundo que nos fazem crer, a fábula. O mundo como perversidade é esse, que a gente percebe que a gente produz alimento para 10 bilhões de habitantes no planeta Terra e a gente só tem 7. Para onde está indo esses 3 bilhões de alimento? Né? Então, que nem o próprio Milton Santos, ele fala no documentário, que é ele que está falando lá, tá? Vocês vão ouvir a entrevista com ele. Ele já está bem debilitado, né? Mas é ele falando a ideia. E ele fala, a questão da fome não é uma questão de produção, e sim de distribuição. E ele está corretíssimo. Tem dado que fundamenta essa ideia. Tá bom? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês pensem, né? Como que o Brasil bate recordes de produção de comida e tem 20 milhões de pessoas passando fome.
né? É uma contradição, né? E é isso que é essa globalização enquanto perversidade que ele vai trazer para a gente refletir. E daí ele vai falar da globalização, uma outra globalização, ou globalização como possibilidade. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, gente, a gente está no auge tecnológico. Nunca na história da humanidade a gente produziu tanto, a gente tem tanta tecnologia e tantas condições de mudar o mundo, de resolver a fome, a miséria, a desigualdade, a injustiça social. Ele fala isso, a gente tem condições materiais, tecnológicas, tá? Técnicas, ele vai usar até essa palavra, técnica. Nunca na história da humanidade a gente teve tantas condições de acabar com tudo isso. Mas ele vai falar assim, isso não depende, não vai depender, não vai ser feito pelas grandes empresas, pelas grandes nações, porque eles ganham com isso, né? A miséria, tem alguém que lucra com a miséria, infelizmente, essa é a grande questão. E a possibilidade é o quê? De nós, né, um país do terceiro mundo, latino-americano, entender a nossa própria história, nos apropriarmos desses produtos da globalização, que eles não querem que vocês utilizem com toda a sua potencialidade, e que vocês utilizem, né? Nunca na história da humanidade vocês tiveram tanto acesso ao conhecimento em um negocinho tão pequenininho, né? Vocês precisariam ter, por exemplo, aquele monte de livro para vocês aprenderem alguma coisa, né? Agora vocês têm tudo aqui, tá bom? Então, é nesse sentido, né, que a globalização é algo que, ao mesmo tempo, pode ser muito bom, mas, ao mesmo tempo, pode ser tão ruim, né, a ponto de ser transformado numa máquina de perversidade, né, enquanto que a gente consome produtos que a gente paga, às vezes super barato, mas a pessoa que está produzindo aquele produto está recebendo centavos. Essa é a fábrica de perversidade. E para se manter essa condição de consumo alto de produtos baratos, ou muito baratos, se tem uma exploração de mão de obra de nações inteiras, de países inteiros, né? Então é essa que é o contraponto que ele vai falar. Ele fala assim, ó, nós temos condições de mudar o mundo, de que a tecnologia, que a técnica, que a internet, que a robótica, que a informática possa ser solidária à sociedade humana, a nós, e não ao ganho de dinheiro, não ao ganho de capital, né? Então é nesse sentido que ele vai falar dessa possibilidade, a possibilidade de mudança. A globalização dá essa possibilidade de mudança. Então esses três mundos se entrelaçam. Eu sei que aqui está sendo um bem resumo, por isso que eu peço para vocês que assistam lá o documentário, tá bom? Eu vou deixar outros materiais, se vocês quiserem ler, ok? Eu vou deixar tudo ali. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, porque é um assunto extensíssimo e que a gente tem que trabalhar de um modo mais rápido e um pouco mais simplificado para vocês entenderem, porque é algo super complexo, tá? Não é algo fácil de se entender, mas acho que eu estou tentando, pelo menos, né, trazer uma visão um pouco mais ampla para vocês entenderem a globalização. E vocês verem que, né, para a gente mudar essa globalização enquanto está agora, né, que é essa atual fase do capitalismo, não se esqueçam, gente, a globalização é a atual fase do capitalismo, que a gente está vivendo agora, que a gente chama de neoliberalismo, né, é um outro nome desse mesmo período, né, um aspecto mais econômico, né, a globalização é um aspecto mais cultural, econômico, político, enfim, mais geral, né, globalização, né, mais amplo, né, e a gente chama de neoliberalismo o modelo econômico, né, e ao mesmo tempo que a globalização tem seus aspectos N positivos, né, que é o que a gente vai debater nessa semana com os alunos, né, com todos vocês que estão indo, que é debater cultura, a multiplicidade cultural, como que com a globalização a gente tem a possibilidade de conhecer muitas culturas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que com a globalização o nosso dinheiro circula,
no mundo. Os serviços circulam, as mercadorias, os produtos circulam o mundo todo. Nós não necessariamente, né? Pergunta para um mexicano se é fácil para ele entrar nos Estados Unidos. Mas pergunta para um mexicano se comprar um produto dos Estados Unidos é fácil ou é difícil. Muito provavelmente muito mais fácil. Muito provavelmente no México deve ter diversos produtos que é dos Estados Unidos. Então, o dinheiro e as mercadorias atravessam as fronteiras, mas as pessoas não, por N questões. Seja por ser um país que não é desejado, seja por uma cultura diferente, seja por uma religião diferente, pode ter N questões, né? Então, a possibilidade que a gente tem, né, da gente expandir o nosso conhecimento, diminuir a nossa intolerância, tentar um mundo mais justo para todos, né? Não ter bilhões de pessoas passando fome, a gente tem condições tecnológicas de se alterar isso, hoje, agora, né? Mas tem outros interesses, o interesse da guerra, o interesse do lucro, cada vez mais e voraz, e da gente consumir cada vez mais produtos que às vezes a gente nem necessita, né? Então, é nesse sentido que eu quero fazer que vocês reflitam. Eu sei que é super pequeno, tá? É só um recorte, beleza? Bem pequenininho mesmo, porque esse tema é gigantesco, tá? Tem leitura, tem vídeo, tem, nossa, N modos de vocês aprenderem mais, mas aquilo que eu venho falando desde lá do início, não é só você assistir alguma coisa sem filtro algum, né? Para a gente pensar e aprender, a gente tem que ter filtro, a gente tem que ter, sabe, a gente tem que ser rígido, né, naquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Mas é isso, gente, eu sei que foi bem rapidinho, eu não quero me estender muito por essas questões também, porque fica cansativo, tá? Mas, então, retomando, tudo que tiver link, o link para a biblioteca virtual vai estar aqui embaixo, o link para o Forms, que eu bolei lá para vocês colocarem o nome do livro e a redação, vai estar aqui embaixo, o link para assistir o documentário vai estar aqui embaixo, o link da música vai estar aqui embaixo, e eu vou deixar também um texto, tá, que é bem interessante, é um texto não muito difícil, mas dá para a gente entender alguns aspectos da globalização, tá bom? Eu vou deixar, quem que tiver interesse pode clicar aqui, lá na descrição, e vocês pegam essa ideia, fechou? Mas é isso, gente, brigadão aí, e vamos continuar estudando aí, que geografia é bem interessante, fechou? Desculpa pela rapidez, mas é para não ficar maçante, fechou, gente? É isso. Deixa eu só parar aqui. Até mais.